Já! Pra gravação, você sabe que já tô brincando. Ah, é verdade. Então... Olá! Sejam todos bem-vindos! A mais uma live da Acorda Jovem. Ororíbero! Depois dessa eu vou pegar um No café. ensaio ficou melhor. É, porque no ensaio... Amor, não tem como você sair daqui, não. Olha, você podia pegar pra mim um pouquinho de café, né? Tá bom, vou pegar um pouco de café enquanto o pessoal entra. Oi, Jéssica. Tudo bem com você? Você tá assistindo falta do Rodolfo? É, que o Rodolfo ele tá ocupado fazendo pão de queijo. Pão de queijo é bom. Você gosta de pão de queijo, amor? Não gosta de pão de queijo. Não gosta do Rodolfo também, mas a gente gosta mais do pão de queijo. A gente gosta bem mais do Rodolfo com pão de queijo, trazendo pra nós o pão de queijo que ele está fazendo. É, se ele não trouxer agora, tá na rede social, todo mundo tá sabendo que ele tá devendo pão de queijo pra gente. Agora é oficial. Por que você tá vindo pra mim? Porque você começa, eu vou tomar café. E o pessoal ri das nossas besteiras. Eu espero que riam, né? Não, vamos esperar uns 3 minutinhos pro pessoal entrar. Falou aí pra Jéssica. Oi! Eu acho que é Jéssica, né? É Jéssica. Oi. Salve Maria! Silêncios constrangedores. Momentos de tensão. Ah, o Rodolfo entrou. Oi, Rodolfo! Rodolfo, a gente acabou de cobrar o pão de queijo, hein? Se você não pagar, agora tem 2 testemunhas, por enquanto. Exatamente, Rodolfo. A gente não consegue fazer nada sério, né? Já reparou nisso? Você não consegue, eu estou aqui extremamente séria. A ideia da piada foi sua. So, let's get started. Bora começar? Yes. Então. Eu... Começar? É. Eu? Você? Então tá bom, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Guarda Jovem. Eu espero que uma das últimas, a gente tem que voltar logo, tô morrendo de saudade. E a gente vai começar já com uma oração. Hoje o nosso tema será sobre o Santo Rosário. E vocês podem ir colocando as perguntas aqui embaixo. E aí, conforme for dando, a gente vai respondendo, tá? Se a gente não responder até o final da live, vocês mandam de novo, porque daí a gente responde, tá bom? Então, vamos começar com a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a vós, Rainha dos céus, Rainha da terra, nós suplicamos que a Senhora venha em nosso socorro como uma boa mãe, que a Senhora possa nos amparar, principalmente agora nesse momento, onde estamos longe dos sacramentos, onde tantos estão se perdendo, que a Senhora possa ser o nosso socorro, nossa luz, o nosso porto seguro, que a Senhora possa interceder por nós, junto ao teu Filho, que a Senhora possa olhar por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. De vez em quando a gente vai olhar aqui pro lado, mas é só o gato que tá aqui. É só o gato querendo roubar todas as coisas. Querendo fazer bagunça, tá? Quem tem criança sabe o que é. Pior é com gato, porque gato não tem alma, mas enfim. Então, como eu disse no começo, né, sejam muito bem-vindos ao pessoal que entrou agora, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco, tá? Nosso tema será sobre o Santo Rosário e, de forma especial, nós trouxemos aqui para comentar com vocês as 15 promessas de Nossa Senhora são... Na verdade é Beato Alano de la Roche. Isso, Beato Alano de la Roche. E é isso, aí o Rodrigo ele vai fazer a colocação, tá? Pois é. Vou começar colocando a câmera pro meu lado. Volta, Rodolfo! Tudo bem? Você tem que decidir o que você quer da vida. Enfim, piadas à parte, nosso tema então hoje é o rosário, né? Vamos falar de forma geral. Bom, antes de mais nada, o que é o rosário? Deixa eu colocar aqui o timer para eu saber quanto tempo eu tenho. Pois bem, o rosário, então, ele surgiu, né, lá pelo século XIII, que ele foi uma resposta aos... No final vou sortear um pão de queijo. Tá bom. Ó, Deus tá vendo. Nossa Promessa Senhora tá vendo. Ó, promessa dívida. Enfim, o rosário, o terço, né, ele começou como uma resposta às heresias dos cátaros, dos albigenses, né, que era uma heresia surgida no sul da França, né, que basicamente era uma crença maniqueísta, né, que existia um Deus bom e um Deus mau, e que para eles basicamente tudo que era material era mal. E por ser mal devia ser condenado. Então, casamento era um pecado grave para os cátaros albigenses, porque você estava condenando uma alma para esse mundo. Então tinha muita questão de aborto, tinha muita questão de... enfim, um monte de baboseira, não vou me perder tempo com isso. E o rosário, como a gente conhece hoje, na verdade um protótipo, vamos dizer assim, foi revelado por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão é o fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. E só um detalhe, dominicano não vem de domingos, tá? Vem de dominicanis, os cães do Senhor. Eles se consideravam os cães do Senhor. Bacana, né? E assim, eles divulgaram essa devoção, né? Para que fosse rezado e ajudasse a vencer essa heresia. Qual que é a heresia? A dos cátaros albigenses. E foi sucedido. E foi bem sucedido. Aquela época, o terço, a Ave Maria, né, na verdade, ela era só metade do que ela é hoje, né? Essa parte do Santa Maria, Mãe de Deus, ela foi adicionada um pouco mais para frente. Aquela época era só até o bendito fruto do vosso ventre, Jesus, né? O outro nome da Ave Maria, né, é a saudação angélica. Tanto que Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela fala que ela sentia muito consolo rezando o Pai Nosso e a saudação angélica, né? O Beato Alano de la Roche, né? Só frescura do francês. Ele foi um beato, ele foi um frade dominicano, e foi para ele que Nossa Senhora revelou as 15 promessas do Rosário. Eu gostaria de ler aqui para vocês um trechinho, que isso aqui só de ler já me deu um belo de um tapa nas fuças. 2 tapas na cara. 2 tapas na cara. Que são as palavras de Nossa Senhora falando ao Beato Alano de la Roche. Beato Alano de la Roche, tá? Não é Alano, é Alano. Por meio do rosário, pecadores impenitentes de ambos os sexos se converteram e começaram a levar vidas santas, lamentando-se pelos seus pecados passados com lágrimas genuínas de contrição. Até mesmo crianças se punham a fazer penitências inacreditáveis. A devoção ao meu filho e a mim se espalharam tão formidavelmente que era quase como se anjos estivessem a viver na terra. A fé se expandia e muitos católicos ansiavam por derramar o sangue em seu favor e lutar contra os hereges. Assim, pois,
Por meio dos sermões de meu querido Domingos e pelo poder do rosário, as terras dos hereges foram todas conquistadas pela Igreja. Distribuíam-se generosíssimas esmolas, construíam-se hospitais e igrejas. As pessoas levavam vidas morais e de acordo com as leis, e obravam maravilhas para a glória de Deus. A santidade e o desligar-se do mundo floresciam. O clero era exemplar, os príncipes justos. Todos viviam em paz uns com os outros e a justiça e a igualdade reinavam nas guildas e nas casas. Eis algo ainda mais impressionante. Os trabalhadores não pegavam nas ferramentas até que houvessem rezado meu saltério. Saltério é outro nome para o rosário, tá? E nunca iam dormir à noite sem ter feito para mim uma reza de joelhos. Se acontecia de se esquecerem de pagar esse tributo, punham-se de pé até mesmo no meio da madrugada e me saudavam com grande respeito e remorso. O rosário tornou-se tão difundido e bem conhecido que as pessoas que lhe eram devotas eram sempre consideradas como, obviamente, membros da confraria. Se um homem vivia abertamente em pecado ou blasfemava, o comum era se dizer: este homem não pode ser um irmão de São Domingos. Não devo deixar de mencionar os sinais e maravilhas que fiz em terras diversas por meio do Santo Rosário. Freiei pestilências e dei fim a guerras horríveis, bem como a crimes sangrentos. Por meio do meu rosário, as pessoas conseguiram coragem para fugir da tentação. Quando rezas o teu rosário, os anjos se regozijam. A Santíssima Trindade se delicia, meu filho se alegra e eu mesma fico feliz do que poderias imaginar. Fico mais feliz do que poderias imaginar. Após o Santo Ofício da Missa, não há nada na igreja que eu tanto ame quanto o rosário. Tendo sido vigorosamente instados a fazê-lo por São Domingos, todos os irmãos e irmãs de sua ordem puseram-se a render honras ao meu filho e a mim incessantemente e de maneira indescritivelmente bela ao rezarem o Santíssimo Rosário. Todos os dias, cada um deles rezava ao menos um rosário completo. Se alguém não o fazia, tinha a impressão de que seu dia fora inteiramente desperdiçado. Os irmãos pregadores de São Domingos nutriam tanto amor por esta santa devoção que por ela faziam tudo melhor e costumavam se apressar à igreja ou ao coral a fim de cantar o ofício. E se via um deles a realizar os seus deveres de maneira desleixada, os outros diziam com segurança: ó irmão, ou não estás mais rezando o saltério de Maria, ou o está rezando mal, né? Acho que eu perdi um desses dedos voando por aí. Acho que foi mesmo. Esse livrinho que eu tô lendo é O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Eu tenho outra versão que está emprestada que se diz O Segredo do Santíssimo Rosário para converter-se e salvar-se, né? Porque é bem isso, né? O rosário, ele é um instrumento de salvação e de conversão. Na verdade, isso aqui que a gente chama de terço, em todos os outros países ele também é chamado de rosário. Tá? Então, se você ver em qualquer outra língua alguém falando de rosário, está falando disso daqui. A mania que a gente tem de chamar o terço, por exemplo, o terço da misericórdia, na verdade é chamado de coroa da misericórdia em outros países, outros idiomas. Tá? E uma questão prática que é uma coisa que divide opiniões, né? O rosário, ele é um terço, o terço, ele é um terço ou ele é um quarto do rosário? O rosário tem 4 ou tem 3 mistérios? Bom, oficialmente, como revelado por Nossa Senhora a São Domingos, são 3 mistérios: gozosos, dolorosos e os gloriosos. Os mistérios luminosos eles foram sugeridos por São João Paulo II na encíclica De Rosarii Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria, só que em latim. E ele é um complemento, ou seja, ele compreende aquela parte entre os mistérios gozosos e os mistérios dolorosos. Então, primeira questão. O rosário, ele tem 3 mistérios. Tá? O quarto mistério, ele é uma sugestão. É uma recomendação, inclusive. Então, se você reza os 3 mistérios, beleza. Reza os 4, ótimo. Você não peca nem se fizer um, nem se fizer outro. Os 2 estão certos. Né? Se quiser rezar 5 terços também por dia, se você consegue, ótimo. Quanto mais rezar, melhor. Meu gosto pessoal, eu gosto de rezar, eu sou mais old school, né? Eu sou mais conservador, eu gosto dos 3 mistérios. Porém, se alguém estiver rezando os luminosos, por que não? Né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente medita o Santo Rosário, nós estamos fazendo ao mesmo tempo uma oração mental
e uma oração vocal. A oração vocal são as orações do Pai Nosso, Ave Maria, o Glória e o Creio, as outras ejaculatórias. E a mental, nós estamos fazendo uma meditação ou contemplação dos principais mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios gozosos, né? O que é gozo? Gozo é alegria, né? Realmente, é alegria. Por quê? Porque é alegria? Porque o Deus se fez carne para a nossa salvação. Nos mistérios dolorosos, o próprio nome se diz, é a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E os gloriosos é o que complementa, é o ápice desse mistério pascal, que é a ressurreição de nosso Senhor. E ali tudo que foi feito na glória depois de sua ressurreição. Os luminosos, eles são importantes sim, porque nos trazem mais material para a gente ruminar, para a gente meditar. Só que assim, como eu acabei de falar, ele não é obrigatório. É bom, mas não é obrigatório. Tá? Existe jeito certo de rezar o rosário? Sim, existe um jeito certo. Né? É o jeito de você rezar pausadamente. Rezar pausadamente de que forma? É você realmente como se estivesse degustando as orações. Porque vamos analisar rapidamente quais são as orações que nós temos no Santo Rosário. A começar pelo creio. O creio, que a gente reza segurando a cruzinha, ela realmente é o símbolo de toda a nossa fé. Toda vez que a gente reza o creio, a gente está proclamando que a gente crê em Deus. A gente está dizendo o que a gente acredita. Né? Os 12 principais pilares da nossa fé estão nesta oração. Ao momento de... Eu acho que eu vou responder depois, né? Melhor. Tá. Ao se rezar, né, o credo, a gente está proclamando a nossa fé. A gente está dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus o Pai e que os Deus Espírito Santo, essa Santíssima Trindade, nós estamos saudando ela de alguma forma. O Pai Nosso, bom, ele é a oração ensinada por Jesus. É a forma da gente lembrar que a gente tem um Deus que é nosso Pai. A gente chama Deus de Pai. E a Ave Maria, como nós falamos, é o quê? Ela é a oração, a saudação angélica. A gente imita São Gabriel saudando Nossa Senhora. Toda vez que a gente diz Ave Maria, a gente está juntando a nossa voz ao coro de todos os anjos e santos no céu. Porque todos eles, ao rezarem uma Ave Maria, a gente reza todo mundo junto. Quando a gente reza a Ave Maria, a saudação angélica, todos os coros dos anjos e todos os santos que estão no céu, até mesmo as almas do purgatório, elas rezam com a gente. Né? Tamanha é a glória de Nossa Senhora. E isso está no tratado, na introdução do tratado, a verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? A Santíssima Virgem Maria. Essas orações vocais, elas são boas, né? A gente tem a tendência de achar que, não, oração vocal ela é só o comecinho, a gente não precisa se preocupar. E também são só fórmulas, eu gosto de rezar conforme vem o coração, eu gosto da inspiração do Espírito Santo. Ótimo, a inspiração do Espírito Santo inspirou essas orações. Essas orações, elas não surgiram do nada porque as pessoas juntaram palavras, elas foram inspiradas e elas resumem, né? Elas são essa pista de decolagem para a nossa alma chegar a Deus. Nós devemos sim rezar as nossas orações que são espontâneas. Sim, só que onde que a gente aprende a fazer oração espontânea? Com as fórmulas, com as orações vocais. Quantas orações elas não foram repetidas durante séculos, como por exemplo os próprios salmos. Os salmos foram rezados por nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora. Eles cantavam os salmos. E o salmo é uma oração vocal. Né? E aí? Vamos desprezar? Nos exercícios de Santo Inácio, todas essas orações, o Creio, Ave Maria, o Pai Nosso, eles servem para a gente fazer uma oração mental e até mesmo uma contemplação bem feita. No método de Santo Inácio, nas formas de orar, como está meio que no anexo do livrinho dos exercícios, ele diz para você ir parando palavra por palavra ou sentença por sentença das orações e meditar tudo aquilo que eles trazem, tudo aquilo que desperta em nossa alma. E assim, a nossa alma ela consegue se desprender desse mundo desprezível e se elevar a Deus. Né? Para que daí a gente entenda que Deus está no céu e que com a sua graça nós estamos aqui. A oração mental, o órgão espiritual do corpo é o cérebro, é a nossa mente. Tanto que mente, mentes, em latim significa alma, sabia? Tem essa diferença. Anima é alma no sentido daquilo que dá vida, é aquilo que dá a motricidade da alma, do corpo. E mentes é o mesmo que essa psique no grego, que é essa parte aqui, a nossa mente, a nossa inteligência, onde as coisas acontecem.
Então, ao ruminar, ao utilizar essa potência da inteligência, a gente conhece as verdades, a gente conhece o que Deus nos revela através das orações vocais e dos mistérios meditados. E isso ilumina a nossa vontade para que a gente comece a buscar a Deus, buscar as coisas de Deus e buscar fazer o bem e desapegar-se de si mesmo. Esse é o caminho natural da oração. Quando a gente fala do saltério realmente são 150 salmos, ou o ofício divino. Os monges e os padres, pelo menos os mais tradicionais, eles sempre rezam, né? Eles sempre rezam os salmos divididos nas horas canônicas, que esse é o ofício divino, para que a gente cumpra aquele preceito que está também na Bíblia, orai sem cessar, né? Não lembro qual é o evangelho, mas orai sem cessar, para manter-se sempre em oração, para que a gente crie esse ritmo em nossa vida de trabalho e oração. Acontece que nem todo mundo consegue rezar os salmos. Especialmente lá no século XI, XII e XIII, que foi onde surgiu o rosário, né? As pessoas eram, a maioria delas, analfabetas. Tá? O dito acesso à educação, que todos nós temos direito, naquela época não tinha. Por quê? Cada um vivia o que ele precisava para comer. Né? Quem era voltado para a vida intelectual, ou ia para um mosteiro, ou ia ser um escriba, porque ele ia trabalhar com isso. Porque isso era um ofício. Né? E os monges, eles eram um ofício, eles tinham que ser letrados. Se eles não eram letrados, eles não sabiam ler, eles memorizavam de tanto ouvir. O povo comum não conseguia decorar as coisas todas de tanto ouvir. Então, o que eles faziam? Eles rezavam orações mais simples. Por que o rosário ele tem 150 Ave-Marias? Porque é uma Ave-Maria para cada salmo. Né? De novo, então o original são os 3 mistérios, porque são 150 salmos. Tá? Essa é a origem do negócio. Que é o rosário, o saltério do simples. Durante muito tempo, e por muitas pessoas, o terço ele foi deixado de lado, foi desprezado como sendo a oração da ralé, a oração do povo que não tem entendimento. Enquanto as pessoas que eram mais letradas tinham essa espiritualidade litúrgica. Né? A gente chama de litúrgica, toda a espiritualidade é litúrgica, porque a liturgia é o que dá o ritmo para a vida e ritmo para o ano. Só que também tem isso aqui. E Deus ama os pobres. Deus ama os pobres. Porque quem é rico, ele não precisa de nada. Então ele não pede nada para Deus. Agora quem é pobre, ele precisa de tudo. E Deus ama aquele que precisa dele para tudo. Deus ama o frágil. Tá? Por mais que algumas pessoas peguem isso para fazer um apoio político, marxista e o caramba 4, Deus ama os pobres. Os pobres principalmente de espírito. Aqueles que não têm um espírito cheio de riquezas. Não, disso eu já tenho, eu não preciso. Né? É uma grande soberba, especialmente para quem está no começo da conversão, eu passei muito por isso. Não, eu não vou rezar por mim, não. Eu vou rezar para os outros. Porque Deus precisa salvar os outros. Não a mim, eu já tenho tudo. Isso é uma grande soberba, isso desagrada muito a Deus. Isso desagrada muito a Deus. Porque Deus quer que nós queiramos, que nós precisemos dele, que nós dependamos dele. Por isso que ele é pai. Por isso que a infância espiritual de Santa Teresinha nos ensina tanto. Porque nós temos que ser crianças. Tem coisa mais pobre nesse mundo do que uma criança? Ela não sabe comer sozinha, ela não sabe andar sozinha, ela não sabe fazer nada sozinha, ela precisa da mãe para tudo. É assim que a gente tem que ser com Deus. Por isso que o terço, o rosário, ele é tão importante para nós. Né? Me empolguei, me desculpe. O terço ele sempre foi a minha oração favorita. Vou dar um pequeno testemunho aqui, que na minha época, quando eu comecei a minha conversão, minha caminhada na igreja, na Renovação Carismática Católica. Você pode falar o que você quiser de mal da oração, do estilo de vida da renovação, mas de uma coisa que é impossível você dizer que eles não têm é amor ao Santo Rosário. Todo aquele que reza a oração em línguas, prega, faz as coisas, se você é realmente renovação, se você tem uma vida de oração, você não consegue se separar do rosário. Todo aquele que se afasta do rosário, por qualquer motivo, vira protestante. Por quê? Porque isso aqui é a corrente que nos une ao céu, é o caminho que nos leva ao céu.
E eu aprendi muito na renovação pela forma como eles rezavam o terço. Tudo bem, o terço não tem segredo? Tá, beleza, a gente reza, Ave Maria, tal. Só que é bom a gente fazer essa meditação um pouco antes de recitar as Ave Marias. Porque aquilo fixa na nossa alma, fixa no nosso coração aquilo que a gente tem que desejar. Né? Hoje eu não faço mais parte da renovação. Na verdade, eu nunca me senti parte da renovação, mas teve seu fruto na minha vida. Então, bendito seja Deus por isso. Eu continuo tendo como minha oração favorita o terço. Infelizmente, né, logo na minha conversão eu tinha uma vida quase monástica, né, que eu trabalhava só à noite, eu dava aula de inglês apenas, e eu tinha o dia todo para rezar. Então eu rezava rosário, eu rezava, fazia oração mental. Eu era um monge, praticamente. Aí eu cresci e virei adulto, né, eu resolvi casar, resolvi ter 2 empregos. Hoje em dia eu tenho 3 funções, 3 ofícios praticamente. E infelizmente eu não consigo rezar o terço todo dia, né? Ai, que vergonha, você não tem vergonha de fazer isso? Não, sou gente como a gente. Sou um Zé Ninguém como todo mundo. Todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos. Mas eu te digo com toda certeza, aquele dia em que eu consigo começar o meu dia consagrando ele a Nossa Senhora pelo rosário, aquele dia flui. E o meu trabalho não é um trabalho fácil, tá? Eu trabalho no poder público. E no poder público... Vocês veem aí como tá a coisa, né? Com esse lance do Covid e do caramba 4, vocês sabem como é osso. Ainda mais no meu setor, eu trabalho na Secretaria de Assistência Social, que é uma das mais demandadas, que todo mundo fala mal, mas que precisa ter, né? E que, na minha miserável opinião, é a mais cristã do serviço. Por mais que esteja cheio de marxistas. Fecha parênteses. E eu tô segurando café pra tomar e não tomei. Desculpem, gente, eu perdi o... Deixa eu fazer uma... Manda bala. Ixi, tô descabelada. Então, o texto que o Rodrigo leu no começo, ele vem bem de encontro com exatamente isso que ele tá falando. Porque, presta atenção numa coisa. Quando a gente não tá bem espiritualmente na nossa vida, ou então tá com sofrimento, ou não sei, qualquer coisa, qualquer doença, desemprego, qualquer coisa. Quando a gente se afasta do rosário, tudo piora. Mas entenda o que eu quero dizer. Tudo piora não porque você se afastou do rosário em si, então vai ser uma punição e os céus, não sei o que, vai fazer tudo pior. Não, não é isso. Se afastou porque o terço é o que nos dá força para suportar aquilo que nós estamos vivendo. Então, é o Santo Rosário que faz com que nós caminhemos e tenhamos forças. Quando Nossa Senhora, nessa revelação que o Rodrigo leu, falou assim que aquele que blasfema, né? Ou que tem uma vida toda errada, não dá pra dizer que ele é amigo de São Domingos, no caso ali. Pra nós, a gente pode traduzir que uma pessoa que se comporta dessa forma, não dá pra dizer que é católico. Porque nessa época o catolicismo ele era bem claro. Então, uma pessoa, para ser católica, ela realmente levava fé. Não tinha esse negócio de católico meia boca que a gente tem hoje, né? Já existia, só que eram os hereges, né? Eles já rompiam quase tudo. Já acabavam com tudo, mas não, a gente tem os meia boca que ficam dentro da igreja e ainda quer dar palpite. Mas enfim, isso daí é um tema pra outra live. E... perdi a linha do raciocínio. Então, aí, em mais seguinte, ela vai falando que se você vê um irmão tropeçando, ou com deslizando aí nos pecados, ou uma vida mais ou menos assim, morna, você pode ter certeza que ou ele tá rezando o rosário mal, ou ele não tá rezando. É a mesma coisa pra nós. Começou, a acumular pecado venal que você já tinha vencido, ou, caiu no pecado mortal, é certeza, é batata, não tá rezando o rosário. Não tá. Porque a nossa força espiritual é o nosso alimento espiritual. Citando Santo Afonso de Ligório, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Né? Vai falar mais? Não. Beleza? Tá bom? Vem pra cá. Quer os dois parecer? Aí. Bom, eu vou ler agora pra vocês, gente, dando continuidade na minha preparation. Eu falo,
você quer saber como a gente prepara a aula, essas coisas, tudo faz um brainstorm, cata tudo, que joga na folha, depois organiza. Às vezes dá certo, às vezes a gente não segue. Eu praticamente não consigo. Enfim, vou ler pra vocês as 15 promessas, né, de quem rezar o rosário todos os dias, que foi revelado... Você está me desconcentrando. Boa missa, Vitor. Deus abençoe. As promessas do Santo Rosário reveladas por Nossa Senhora ao Beato Alain de la Roche. Tá? Vamos lá. A primeira. Quem me servir constantemente rezando o meu rosário receberá qualquer graça especial. Promessa 1. Qualquer graça. Qualquer graça. Sabe a conversão daquela pessoa difícil? Então. Sabe, o fim das pestilências, né? Eu acho que a gente ainda tá com a igreja fechada porque a gente tá rezando pouco. O rosário. As missas não voltaram ainda porque a gente não tá rezando o rosário. Graças a Deus a missa não acabou, né? Graças a Deus os padres estão rezando, né? Sim. Pouquinha gente. Eu tô segurando a audiência e você dispensa ele. Rodolfo, fica gravado, meu filho. Filho, eu sou das internet agora, eu manjo das Enfim. Segunda promessa. A todos aqueles que devotamente rezarem o meu saltério, prometo a minha especialíssima proteção e grandes graças. Todos nós precisamos da graça de Deus, ainda mais intermediada pelas mãos de Nossa Senhora. Terceiro. O rosário será uma arma potentíssima contra o inferno, destruirá os vícios e o pecado e abaterá as heresias. E essa terceira promessa aqui, ela foi reiterada na aparição de Fátima, né? Porque Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos e falou dos males da Rússia, né? Dos erros da Rússia. E falou, rezem o rosário todos os dias, né? Quarto, o rosário fará florescer as virtudes e as obras santas, fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus, desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo e os levantará ao desejo das coisas eternas. Ó, quantas almas se santificarão por este meio. Quinta, a alma que se recomenda a mim com o rosário não perecerá. O que é uma alma que não perece? É aquela alma que se salva. O que é a morte eterna? Ir para o inferno. Então, basta rezar o rosário todos os dias que a gente tenha uma segurança maior de que a gente não vai se perder, né? Não é por uma questão de presunção, tá? É mais uma questão de que é assim, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Sexto, todo aquele que rezar devotamente o rosário com a contemplação de seus sagrados mistérios não será oprimido pelas desgraças, não será castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se converterá se for pecador, se conservará em graça se for justo e se fará digno da vida eterna. Não preciso falar nada, né? Sétimo, os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Olha quanta gente está morrendo sem receber sacramento por causa dessa situação que está aí. Oitava, os que rezarem o meu rosário terão em vida e na morte a luz e a plenitude da graça, e em vida e na morte serão admitidos a participar dos méritos dos bens-aventurados no céu. Nono, os devotos do meu rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Ó, tá ouvindo, né? Décimo, os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. Faço uma parte aqui com o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? A fé de Maria, Maria não tem mais fé, tá, no céu, porque a fé é uma situação do tempo, tá? Mas ela não perdeu a fé quando ela entrou na glória. Essa fé, ela divide conosco, divide com a gente aqui, meros mortais. E, inclusive, todas as graças, né? Toda a graça passa pelas mãos de Nossa Senhora porque ela é a dispensadora das graças, né? Por isso também a promessa 11. É a tesoureira. É a tesoureira das graças. Tudo o que for pedido por meio do rosário será concedido, né? Mas eu peço as coisas e Deus não me dá. Tá, eu peço um carro, um apartamento, uma casa,
Eu peço pra ganhar na loteria e eu não ganho. E agora? Eu peço pra moça lá terminar um casório pra ficar com ela. Não é assim. Eu peço terminar. Às vezes a gente pede coisas boas e Deus não nos dá. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa que é bom, a gente entrega. Ó, olha como é a dinâmica das coisas. Inclusive, ensinado nos exercícios de Santo Inácio. A gente toma a decisão e entrega na mão de Deus para que Ele confirme ou não, né? Deus não fala no nosso ouvido, nem não fala no nosso coração. A gente fala. As coisas acontecem. Se não acontece, bom, beleza, bola pra frente, né? Divina providência. Os que propagarem o meu rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. Necessidades, não caprichos, tá ok? Eu conseguirei do meu divino Filho que todos os da confraternidade do rosário tenham por seus confrades todos os da corte celeste na vida e na morte. O que é a confraria do Santo Rosário? É qualquer associação, essa aqui em específico é dominicana, mas qualquer associação que pregue o rosário e o movimento que reze, né? Eu tô bem afastado porque eu não tenho tempo, né? Clássica desculpa, né? Não tenho tempo, porque é falta de prioridade. Do movimento do rosário permanente. Boa parte do que eu sei do rosário, por causa desse movimento, o movimento rosário perpétuo, né? Eu recebia os materiais pelo correio e um monte de santinho que eu tenho recebi por eles. Eles rezam pelo menos uma vez por mês o rosário completo, né? Essa propagação, essa é uma confraria não oficial, né? Mas é bom. Os que rezarem o meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Pois é, né? Aqui eu poderia dizer, I rest my case, caso encerrado. Tem que fazer, bora vergonha, eu vou sair daqui, já vou rezar um terço, uns 2 terços, né? Porque a gente precisa. Não é? Quer fazer algum comentário? Não, eu acho que o único comentário que eu quero fazer é que aqueles que não conhecem o Tratado da Verdadeira Devoção estão perdendo tempo. Porque lá, São Luís, ele é muito claro para falar, mas ao mesmo tempo ele dá a certeza do socorro, né? Quando ele fala assim que Nossa Senhora, ela é a tesoureira do céu, das graças, dos méritos, né? Quando a gente fala que a gente é escravo Nossa Senhora, a gente doa para ela os nossos méritos, né? Que é o Santo Terço, e ela dispensa da forma que for melhor. Então, mas ao mesmo tempo, como uma boa tesoureira, ela nunca deixa faltar, como uma boa mãe, ela nunca vai deixar faltar para os seus filhos. Então, a devoção do Santo Rosário é a coisa mais básica que sustenta um cristão. É aquilo que vai fazer com que a gente siga o caminho até o céu. Eu não sei quem falou isso, mas me falaram que a escada para o céu, na verdade, são as contas do rosário, né? As contas do terço. Então, não são degraus, são contas. E aí, a gente vai subindo aos poucos essas contas e assim nós chegaremos ao céu, né? Quando nós chegarmos lá, Nossa Senhora que vai nos receber. Se assim a gente conseguir. Mas para isso a gente precisa se esforçar, ter fé. Porque quando a gente está rezando, a gente fica com sono, a gente fica com fome, com vontade de ir no banheiro, vizinho chega, telefone toca, WhatsApp dispara. É isso que acontece quando a gente vai rezar. Por quê? O inimigo de Deus não quer que a gente reze o rosário. Você para e pensa, né? Já começa aí. Se tem tanta dificuldade para você rezar o rosário, tanta distração, tanta coisa que acontece no seu dia a dia que impede você de rezar o rosário, é porque é importante. Já começa aí, né? Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência vai falar, mas peraí, isso não é de Deus, não. Só um adendo, se me permite? Permito. A gente não doa nossos méritos, tá? Os méritos, ok, tudo bem, a gente pode continuar falando, porque é uma campanha, tudo bonitinho, mas os nossos méritos, eles são pessoais e intransferíveis, tá? O nosso mérito, as nossas obras meritórias aqui no mundo vão ser os tijolinhos que a gente usa para construir a casa no céu, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esse dinheiro e deposita na conta de Nossa Senhora para que ela cuide, não a gente, porque a gente é perdulário, a gente gasta dinheiro com besteira, né? Estando com ela cuida, isso a gente precisa, ela nos dá de mesada. Agora, as graças do... Desculpa, eu vou falar o jeito difícil. Imprecatórias e satisfatórias, né? São as nossas penitências e aquilo que a gente pede. Essas sim são as que a gente doa, né? Por exemplo,
eu vou rezar, vou fazer uma penitência. Essa penitência, esse valor, né? Esse valor satisfatório, ele vai para Nossa Senhora, ela usa como ela quiser. Eu vou pedir uma graça, tá? Esse valor também vai para Nossa Senhora, para que ela tenha a nossa graça, se o nosso pedido se for da vontade de Deus, e pode usar isso também para uma outra pessoa que esteja precisando, né? Esse é o capital, né? Sendo assim, essa é a diferença. E eu ia falar mais alguma outra coisa, só um segundinho. Ai, droga. Esqueceu? Esqueci. Então não tem problema. Responde, Rodolfo. Que ele perguntou ali. Tem um nome específico para subdivisões dos mistérios? Não, são mistérios. Então, são mistérios. Porque assim, são os mistérios gozosos. Então, são 5 mistérios gozosos. Os mistérios dolorosos. Os 5 mistérios dolorosos. Os mistérios gloriosos. Os 5 mistérios, por aí vai. Tá? Eu sempre conhecia também o primeiro mistério, o segundo mistério, o terceiro mistério. Eles são agrupados em 5 dolorosos, 5 gloriosos, 5 gozosos. Tanto até que quando a gente vai rezar o Rosário Diretão, naquelas meditações, aquela meditação ilustrada que eu tenho, e até mesmo no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, no final, onde tem as orações diárias, depois do 5º mistério, tá, 6º mistério doloroso, 7º mistério doloroso, e assim você vai contemplando até chegar ao final, os 15. E você pode chamar as contas também de rosas, tá? Tanto que aqui, ó, nesse livro, Você colocou o livro na minha cara! Sorry. São Luís, Maria Grignon de Montfort, ele coloca as orações, as contas como rosas, tá? As Ave Marias como rosas, né? A rosa branca é o Pai Nosso e por aí vai. Vale muito a pena ler isso daqui. E tem um curso do Padre Paulo também sobre esse livrinho, muito bom. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu cobri seu rosto e esqueci. Porca miséria. Bom. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa? Aqui, hoje a gente quis fazer uma coisa um pouco mais leve, né? É leve, vamos falar do inferno, vamos rezar, deu tapa na cara de todo mundo. Não reza o rosário, é direto pro inferno. Piadas internas. Então, gente, a gente encerra por aqui. Tá um pouco cedo, né? Vamos ver se... Tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Até chegar lá, E eles até ouvirem. Quem que tá um aqui? Fer, Bruno, Roddy. Ué, porque você pulou o Grácia. Porque o Roddy... Todos eles são Grácia. Isso é verdade. Eu não sei quem tá vendo pelo perfil do Grácia, mas... Deve ser a Rafa. Deve ser, né? A gente é 2 palhaços, meu Deus do céu. As pessoas riem muita gente, amor. Foi só o Bruno que riu agora. Não, mas amor, convenhamos. Todo lugar que a gente vai, todo mundo ri. Tô lembrando de... Lembra do Mateus? É a Grácia. Olha lá essa cara de desgosto. Não dá pra mandar figurinha por aqui. Eu sou a figurinha. É a Silvia. Sim. É esse povo que entra camuflado. Mas tá vendo? Ó, até a Fer ri de nós. Eu tô aqui, Rafa. Oxi! Isso é ideologia de gênero. Meu irmão entrou. A Manu nasceu, Cleito. Diz que a Manu nasceu. Gente, calma. Eu vou rezar o rosário. Boa, vai em frente. Pela Manu. Eu já rezei o terço, agora eu vou rezar o rosário. É bom isso aí. Então, gente, é isso. Bom, sendo que apresenta para o momento, vamos até o bispo rir de mim. Sil, não é difícil rir, né? Aquela... Não, aquela é uma pessoa divertida. É uma pessoa divertida, gente. Ai, que saudade, Sil. Volta logo. Vamos rezar pra acabar. Ó, você viu, ó. Refrei. Verdade. Pestilências. Mandou fleumático. Ó, você tá puxando essa pro seu lado. Ó, você tá puxando essa pro seu lado. Gente, ó, a gente tem que rezar o Santo Rosário pra essa Covid acabar logo, pra gente voltar com os nossos grupos. Acabei de pensar uma coisa decente. A gente não precisa rezar o terço dezena todas de uma vez. A gente pode rezar dezena por dezena durante o dia, tá? De novo, tá aqui nesse livrinho dele,
que você pode rezar, desde que das dezenas estejam dentro do mesmo dia, tá? E eu esqueci de pegar aqui, mas tem uma indulgência plenária, tem uma indulgência parcial se você reza o terço todo dia. Se você reza o terço todo dia, mesmo que seja dividido, você tem uma quantidade de... Você tem uma indulgência parcial. Pronto. E plenária se você rezar todos os dias dentro de um mês. Também existe indulgência plenária nas condições de sempre, se você rezar o terço diante do Santíssimo Sacramento. Isso que eu ia comentar. Isso aqui é utilidade pública. Tem várias indulgências relacionadas ao Santo Terço. Tem mais, além dessas que ele falou. Tem essas são as que são mais que me vem à mente. Tipo os cabelos aqui, os que ficam aqui por cima. Esqueci. Tá, para de fazer graça, esse perfil é sério. Devia ser sério. A Rafa vai brigar com a gente. Com razão. Então é isso aí, pessoal. Então, vamos rezar? Vamos rezar? Vamos. Você reza. Eu Oxi. acompanho. Não, nós dois rezam juntos. Ah, se você deixar pra eu rezar, eu vou fazer do jeito simples. Exato. A Rafa vai brigar com a gente. Vamos fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Santíssima, nós os louvamos e vos rendemos graças pela vossa intercessão, pela alegria da nossa união, por colocar tantas pessoas boas que nos levam ao céu, que nos fazem lembrar do céu. Tudo isso, Mãe Santíssima, é cuidado vosso. Tudo isso, Mãe, é o seu olhar atento. Até mesmo esse momento que nós estamos vivendo, Mãe Santíssima. A Senhora vem em nosso socorro e tem o cuidado de Mãe para conosco. Sim, Mãe, bendita seja a Senhora que nos leva a Cristo. E como filhos, nós queremos estar em vosso colo, porque ainda que adultos, a nossa fé ainda é como uma criança. Nós precisamos ainda de cuidados. Então a Senhora que nos cuida, é a Senhora que nos guia, é a Senhora que nos educa. E de forma especial nesse domingo, dia do Senhor, nós os pedimos a graça da perseverança do Santo Rosário. Que a Senhora possa incomodar a nossa mente, incomodar o nosso coração, para que nós nunca esqueçamos de rezar o Santo Rosário dentro daquilo que a Senhora nos pede, que nós possamos ser criativos a achar meios de administrar o nosso dia, que o Santo Rosário seja prioridade no nosso dia, para que a gente possa ter o famoso ter tempo para rezar, que a Senhora possa nos ajudar, que seja a prioridade da nossa vida rezar o Santo Terço, que a Senhora possa nos ajudar a ser perseverantes, porque não é um palavrório que nós recitamos ou qualquer coisa do gênero, é a vossa intercessão, Mãe Santíssima, que nós suplicamos. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram vossa assistência e reclamaram vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem sobre toda singular, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e alcançar-me o que vos peço. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, gente, é isso. Obrigada por terem ficado aí até aqui. E tenham todos um bom domingo. Bom dia do Senhor. Ah, o pessoal não estava aqui quando a gente começou, né? Vamos desejar eles um bom domingo a todos? Não. Não, você não... Não quero, não. Um bom domingo a todos!